Não foi você que procurou esse problema, mas você aceitou que isso acontecesse na sua vida. Fica no vídeo e eu vou te explicar o porquê. Você se lembra de Sara? Você se lembra de Agar? A Bíblia vai nos contar sobre essas duas personagens. A Bíblia diz que Agar, ela era serva de Sara ou Sarai, esposa de Abraão, que em um momento da sua vida, Deus, ele faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele daria uma grande descendência. Mas a Bíblia vai dizer que quando o tempo se avança, a idade chega para Sara e para Abraão, Sara, ela dá a sua serva Agar como esposa, como uma incubadora para que dê ali o filho da geração de Abraão, o filho de uma promessa que Deus não fez. A Bíblia é clara em informar que quando Deus ele promete para Abraão, não tinha a possibilidade de ser com outra pessoa. Não tinha a possibilidade de ser com outro alguém. A permissão que Sara deu para que Agar se tornasse a herança, a promessa, a provisão, fez que ela mesma procurasse problema para sua casa. Tem coisas que na nossa vida não é simplesmente a prova que vem, a dificuldade que vem. Muitas das vezes damos a legalidade, abrimos as portas para que certas situações aconteçam em nossa vida. Primeira porta que Sara, ela abre, ela chega para o seu marido dando uma alternativa. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes procuramos alternativas para poder ultrapassar a espera. O perigo de quem não confia em Deus é a pressa. A pressa, você já ouviu muito isso, esse ditado, que a pressa é inimiga da perfeição. Você não pode viver ansioso, apressado, apressada, querendo que Deus ele venha fazer, ele venha operar antes do tempo. Deus ele não vai chegar atrasado. Deus ele não vai se adiantar. Deus ele já determinou o seu tempo. A Bíblia vai falar que quando Sara faz isso, Abraão aceita essa proposta. Tem momentos em nossa vida que pessoas da nossa família, pessoas ao nosso redor, vai nos propor situações ao qual cabe a mim dizer que não, cabe a mim rejeitar. Por causa de Abraão ter aceitado aquilo que sua mulher assim lhe propôs, automaticamente ele também está tendo a incredulidade no momento. Porque muitas das vezes pegamos essa mensagem, jogamos para Sara, jogamos toda a culpa para Sara. E muitas das vezes a culpa não está só no marido, não está no filho, não está apenas na esposa ou alguém mesmo da família, da parentela. Muitas das vezes nós compactuamos com as decisões dentro da nossa casa. Temos que ter muito cuidado, cautela, confiança. Em tudo a Bíblia vai nos revelar que devemos pedir direção de Deus. Você se lembra de Neemias? Antes mesmo de pedir ao rei Artaxerxes, ele ora a Deus. Muitas das vezes as tuas faltas de decisões espirituais
tem comprometido a tua vida. Sabe o que é que o Senhor te diz neste momento? Comece a confiar nas promessas. O que Deus prometeu para a tua vida é questão de tempo perante o céu. E o que Deus prometeu vai se cumprir. Só basta você crer, só basta você confiar, viver o seu dia, porque quando você pensa no seu amanhã, você já está vivendo na ansiedade, você já está vivendo na preocupação. Basta cada dia o seu mal. Viva hoje, plante o hoje, regue o hoje, porque o amanhã Deus proverá. Ei, a árvore, para poder ser árvore, um dia ela foi semente. E se você não entender que a semente precisa de nutrientes da terra, precisa da água para poder lhe dar força, lhe dar calcificação, você precisa. Não adianta você querer crescer e não ter nutrientes suficientes para se manter de pé. Deus, Ele é a tua força. Ele promete, Ele cumpre, mas aprenda a confiar. Na casa de Sara, Agar se levantou. Por quê? Porque talvez o próprio marido, chamado Abraão, marido de Sara, começa a dar regalias, tratamentos especiais para sua serva, a serva de Sara. Talvez por ela estar grávida do seu primogênito, do seu eleito, da sua promessa, do que ele acha que é para a sua vida, ela começa a pagar um preço, a um ponto que Sara, ela pede para que tenha a intervenção de Abraão, para que Abraão faça alguma coisa, e Abraão dá a legalidade a ela de repreender, de doutrinar, de ser severo com Agar. Agar não procurou essa situação. Agar não procurou ser serva de Sara. Agar não procurou ser genitora daquele que seria o filho da promessa. Simplesmente chegaram, abriram as portas, deixaram entrar. O diabo, ele não pediu para entrar na tua vida, ele simplesmente chegou e quis entrar. Mas só que tem um porém: quando a porta está fechada, o diabo, ele não pode entrar, mas você deu legalidade, você abriu as brechas, e o inimigo encontrou uma falha e conseguiu entrar aí. Mas deixa eu te dizer, não é o ponto final. Deus, ele vai chegar com providência. Receba esta palavra da parte do Senhor Jesus.